Queridos amigos, queridas amigas, nossos votos de bênçãos, que o Senhor nos abençoe, através dos seus emissários, os espíritos bons, que são os seus prepostos. No livro roteiro da obra do Espírito Emmanuel, pela psicografia inesquecível de Chico Xavier, entre as várias considerações que a entidade nobre estabelece nos seus eixos que compõem os capítulos, uma delas sempre me chamou a atenção. Essa afirmação diz mais ou menos assim, quando ele tem a oportunidade de analisar o desenvolvimento do psiquismo humano, particularmente na construção dos sentimentos mais elaborados da humanidade chamada civilizada, em que, ou em cujo momento, o Espírito vai afirmar nas seguintes palavras: a fé religiosa tem origem no berço rústico do medo. Essa afirmação de Emmanuel, a princípio me pareceu contraditória e paradoxal. Porque fé é o nome ao qual damos as experiências, todas elas que se reúnem e que dizem respeito a uma vivência subjetiva, emocional, de confiança, de entrega, de autodoação, de irrestrita confiança, acreditação e medo. A princípio, ou pelo menos a rigor, é a experiência antítese, é a vivência oposta. O medo parece ser, por excelência, a antítese daquilo que a gente chama de fé. E Emmanuel afirma na mesma frase, colocando os dois termos em uma mesma equação, segundo o qual a fé religiosa tem origem no berço rústico do medo. Esse paradoxo, essa aparente contradição, que somente pode ser compreendida de uma maneira mais profunda, sem precisarmos aqui recorrer às teses complexas da psicologia analítica, porque na psicologia analítica de Jung, ele vai dizer que o ser humano vive em polaridades psíquicas que se conectam, que se conjugam o tempo todo, que se interrelacionam, que nós temos tudo em nosso mundo íntimo. E aquilo que, ou com o que nós somos conhecidos no mundo objetivo, revela o outro lado oposto, que está inconsciente. Jung achava, talvez trazendo todo o seu estudo e arcabouço da peregrinação que ele fez no mundo oriental, tanto quanto no mundo ocidental, para tentar reunir aquilo que ele chamava de arquétipos, ou seja, padrões universais da cultura e da civilização. Gostava muito do símbolo do Tao, do taoísmo, o símbolo conhecido como Yin e Yang, que para ele simbolizava ou desenhava de uma maneira bastante ilustrativa e bastante clara como é que funciona a psique humana. Nessas polaridades, nessas dicotomias, bem e mal, masculino e feminino, direita e esquerda, seco, molhado, luz e treva, e assim por diante, consciente e inconsciente. Para ele, portanto, essas polaridades se relacionam o tempo todo. E quando nós optamos por desenvolver uma característica, é porque temos a oposta inconscientemente e mais reprimida. Para ele, todo homem santo tinha um lado mundano que preferiu não colocar na consciência e arquivou no mundo inconsciente. Ou todo homem mundano, vulgar, profano no sentido pejorativo da palavra, teria no seu mundo inconsciente a santidade recalcada. Para ele, essas polaridades estavam o tempo todo se relacionando, comunicando-se. E talvez foi pensando nisso que Jesus estabeleceu a famosa parábola do joio e do trigo. Quando, segundo ela, muito rápida, capítulo 13 de Mateus,
o Senhor conclui a parábola dizendo, diante de um servo que queria arrancar o joio, ele arremata dizendo, não, deixai ambos crescerem, porque se arrancar um, há o perigo do outro também ser arrancado. É necessário que ambos cresçam juntos, o que equivale a dizer que há um espírito de sequência no progresso. Há um espírito de sequência no mecanismo evolucionário da criatura humana, em particular, e das coletividades de um modo geral. Se nós examinarmos muito bem, veremos que o processo ascensional não dispensa das experiências primárias anteriores. Muito pelo contrário. Há uma ligação na qual tudo se encadeia, tudo se conecta no universo. As experiências mais primárias foram degraus iniciais que ensejaram passos mais alargados e avançados. O que significa dizer que a razão humana que hoje desponta não prescinde do instinto, mas na fase humana racional, o instinto enfraquece-se em parte, pelo menos comparado com a predominância instintiva dos reinos da escala zoológica anterior. À medida que passa o mecanismo do progresso, nós não abandonamos as conquistas anteriores, transformamos-las. Nada é perdido senão redirecionado. O que significa dizer, não sei se é algo para estimular ou algo para desanimar, mas eu vou falar, que as virtudes que nós temos hoje são rascunhos de virtudes maiores. São rabiscos de grandes virtudes. E por isso a humildade, em vez de ser algo só de emocionalmente alguém inteligente, de inteligência emocional, mas alguém que tem juízo. Porque se mede com um parâmetro muito maior do que a craveira vulgar comum da Terra. Porque tudo depende do referencial com o qual nos comparamos. O que significa dizer que nessa escala de desenvolvimento, nessa evolução do pensamento religioso, um dia o sentimento da fé foi brotando pelo medo. O medo de ser agredido, o medo de ser morto, o medo de ter a sua vida ceifada, o medo de acontecer alguma coisa ignorada e desconhecida, o medo do desconhecido, fez com que o homem tentasse entender o transcendente nos seus mecanismos mais rudimentares e ensaiasse os primeiros relacionamentos com o sagrado. É assim que o homem primitivo, escondendo-se na selva, travestindo-se até de peles de animais, com medo tanto das feras da natureza quanto das intempéries acima dele, os fenômenos naturais que ele não conseguia compreender, começa a se relacionar com as divindades que ele crê, com as manifestações divinas que ele concebe na sua mente, a sua imagem e semelhança, projetando, portanto, a noção divina que ele tem do divino ou do sagrado, de acordo com as suas limitações e as suas características, o que levou mais tarde Allan Kardec a afirmar, em uma das suas obras, se não me falha a memória, O Céu e o Inferno, que quanto mais o homem é material, mais material ele concebe a realidade espiritual que o cerca. À medida que ele espiritualiza, mais espiritualizada é a sua noção da vida espírita ou da vida espiritual. Por isso, ao longo do desenvolvimento humano, ao longo do pensamento humano, da evolução do sentimento religioso, a princípio, seja na fitolatria ou na litolatria, a adoração dos museus, das pedras, das estátuas sagradas, mais tarde dos vegetais, zoolatria dos animais, até hoje alguns locais, principalmente da Índia, consideram alguns animais sagrados, herança, reminiscência desses períodos recuados, o que não é nenhuma crítica, porque não é negativo, é apenas, em nosso modo de entender, primitivo, mas que tem a ver com esse desenvolvimento, surgiu lentamente o sentimento de holocausto. E esse holocausto inicial, como estava fundamentado no instinto de conservação da vida, o instinto de sobrevivência, o medo de ser pego por um relâmpago, o medo de ser morto por um animal feroz,
o medo de ser atacado por um flagelo, um terremoto, um maremoto, uma inundação, uma erupção vulcânica, falo-á, relacionar-se com o sagrado, e o medo gera também a agressividade. Porque o medo é o desdobramento inicial do instinto de conservação da vida. E o animal, diante da ameaça da sua sobrevivência, foge ou ataca. É a dupla reação de fuga e de combate, analisada pelos estudiosos do evolucionismo e da psiquiatria, inclusive. Diante desse cenário, desse repertório, desse caldo cultural, é compreensível que o homem, ainda mais instinto do que razão, concebesse o sagrado fundamentado em holocaustos, em destruição. E começou a oferecer ao sagrado uma vida, ou várias vidas, para que a sua vida fosse poupada. Numa negociação com o divino, o que deveria ser os rudimentos iniciais da noção que ele deveria ter das compensações, positivas ou negativas, após a morte. Mas era uma compreensão ainda muito distorcida, obliterada pela matéria, pelos seus instintos, a ideia das compensações que está presente em todas as religiões. A ideia de que depois dessa vida há algum tipo de compensação. Compensação pelo bem praticado ou pelo mal praticado. Ou seja, vulgarmente chamado bênçãos e castigos divinos, prêmios, recompensas ou punições. Estou usando a terminologia medieval, a terminologia antiga. Isso fez com que ele se relacionasse dessa forma. E os holocaustos foram essas manifestações iniciais do sentimento religioso que, ainda conforme Emmanuel, nascia no berço rústico do medo. É por essa razão que não podemos desconsiderar que as guerras, inicialmente, foram em função também de um sentimento religioso. A ideia de que, matando o próximo, a princípio o ser humano do seu clã, mais tarde preservando a sua tribo para ir na direção de outras tribos, o ser humano estabelecesse as guerras como uma forma de, ceifando a vida da tribo alheia, a sua vida seria poupada e abençoada pelas divindades. Ainda no período politeísta, ainda em períodos recuados. As guerras parecem ser essa herança, parte instinto de destruição, mas parte também a ideia distorcida e deformada do sagrado que começa a brotar no ser primitivo, no homem primário, no homem ainda rudimentar. É por essa razão que na cultura antiga sempre encontraremos o homem confabulando com os chamados deuses, e esses deuses com D minúsculo, com paixões humanas. Se a gente for examinar do Egito à Grécia, da Grécia à Roma antiga, veremos os deuses se manifestando através dos oráculos, dos templos sagrados, alguns incitando a guerra, outros querendo oferenda. Em nossa forma de visualizar a coisa, graças à compreensão espírita, trata-se naturalmente de fenômenos mediúnicos, de fenômenos espirituais de intercâmbio com o mundo invisível, mas que o ser humano, na época, ainda sem compreender essa realidade, estabelecia a ideia de deuses, de divindades, que nada mais eram do que espíritos mais ou menos apaixonados, mais ou menos apegados aos preconceitos e aos vícios humanos, às idiosincrasias terrenas. É assim que iremos encontrar essa noção lentamente desenvolvendo-se, aperfeiçoando-se, passando para outras formas de conceber. E o que é interessante destacar é que quase sempre havia a ideia de que o ser humano era abençoado por Deus por compensações materiais, através não apenas do resguardo da sua integridade física, mas poupar a vida ou manter a vida também seria através do alimento. É por essa razão que desde épocas antes da chamada civilização constituída, vemos o homem primitivo orando aos deuses e botando o nome dos deuses relacionando com a prática da agricultura.
os deuses de determinadas sementes, de determinadas plantas. Uma das manifestações mais iniciais, mais primárias do relacionamento. Então, a chuva, a colheita, a boa terra, a boa estação, a agricultura, o alimento, com o qual o homem era abençoado e era um sintoma de que ele era bem-aventurado, bem abençoado, que era objeto de lembrança dos deuses e mais tarde da divindade, quando surgiu o período monoteísta. Porque mesmo na Israel monoteísta, a Israel de Abraão, Isaac, Jacó e mais tarde Moisés, veremos a ideia já consolidada no Deus único, a ideia de que Yahvé abençoava os seus filhos, que para o hebreu e mais tarde o judeu, era o povo de Israel, os descendentes dos idiomas semíticos. Aquele povo que deveria ser os filhos de Deus em detrimento, veja que a noção da guerra e a noção das divindades que lutam entre si e que estabelecem conflitos, cede lugar a um Deus único, mas as paixões humanas ainda predominando, estabeleceu que uma nação deve ser a única filha legítima da divindade em detrimento das outras nações, a nação abençoada. Materialmente falando, tanto é que a ideia cultural que vigia na época era que o homem de Deus, pelo menos para ser homem de Deus, teria que ser abençoado com 2 escravos. Era a ideia, a concepção. Deus tinha que abençoar a criatura com compensações materiais. Moisés não pôde ir além do que isso, estabelecendo nos seus códigos legais um código que coibia os abusos de um povo desgovernado, mas que estabelecia uma ética circunscrita predominantemente ao mundo material. Uma ética material. O que já era um avanço, comparada com as legislações que havia antes. Mas que não havia o trabalho todo feito. E a compreensão cultural é que Deus abençoava as nações através da alimentação. E Israel não prescindiu disso. Não dispensou disso. Por isso, nós vemos na cultura israelita essa cultura, que mais tarde vai simbolizar muito bem na saga de Moisés e antes de Moisés, de Abraão. Abraão, o pai das gerações na cultura israelita, que peregrinou pelas terras de Canaã, as terras prometidas, e que, segundo a literatura bíblica, estabelece a sua saga a partir dos seus filhos. A história bíblica narra que Abraão deveria mais tarde sacrificar o seu filho Isaque. E no momento ápice, quando demonstrando a fidelidade à divindade, se prepara para ceifar a sua vida em oferta, olha a ideia do sacrifício, em oferta, em oferenda à divindade, e Yahvé o impede no momento extremo e lhe sugere que coloque um cordeiro no lugar. Surgiria em Abraão, muita gente acha que é com Moisés, começou com Abraão, a cultura da alimentação pelo cordeiro daquele povo do deserto, que não tinha muito o que fazer, então tinha que se alimentar de cordeiro mesmo. Mais tarde, anos mais tarde, 1440 aproximadamente antes de Cristo, veremos a saga de Moisés tentando libertar esse povo descendente de Abraão, que estava agora escravizado pelo Egito, submetido ao jugo da escravidão do Egito. E tentou de todas as formas, ele que era também da cultura egípcia, revelando-se mais tarde um extraordinário paranormal, cujo fenômeno começou a espantar. E o fenômeno paranormal autêntico na época deveria conferir à criatura um caráter de autoridade sobre os outros, à semelhança dos gurus, do xamã, das tribos. Moisés tenta, segundo todo mundo conhece a literatura bíblica, deve conhecer essa história, ele tenta um diálogo com o faraó, e mais tarde surgem as simbólicas ou verdadeiras, materiais, pouco importa, pragas, que eram fenômenos da natureza, que incidem sobre a população egípcia e toda aquela simbologia que ele orienta àqueles que lhe eram fiéis e que ficaram, porque alguns já seguiram com ele, para as terras de Canaã, que era o ritual de matar um cordeiro, pegar um cajado, se alimentar de ervas amargas, pão pouco fermentado, e todo o ritual da matança do cordeiro, colocar com o sangue do cordeiro o sinal
na porta, que deveria sugerir ali um filho de Yahvé para ter a sua casa protegida simbolicamente das pragas. E a partir daí surgiria a famosa Páscoa judaica, que durante séculos os judeus se deslocavam para Jerusalém, a cidade santa, simbolizando o êxodo de Moisés, levando o povo do Egito para Israel, matar o cordeiro e se submeter a todo esse ritual, simbolizado na Páscoa como um momento sagrado, um momento de espiritualidade através do sacrifício. Não mais os sacrifícios humanos, mas o sacrifício animal em oferta à divindade, em oferta a Yahvé. É interessante tudo isso porque Jesus viveu nessa época. Teve que compreender os preceitos e os preconceitos da época. Sabia inteligentemente que não valia a pena violentar todos os preconceitos, porque alguns seriam superados ao longo dos tempos. Era necessário dar tempo ao tempo, porque alguns preconceitos estavam muito arraigados. Jesus sabia que a sua proposta era transmitir a sua mensagem, inaugurando a nova era. Mas para isso, era necessário ter uma prudência de não chocar os preconceitos mais arraigados. Allan Kardec tem um texto em O Livro dos Médiuns que vai dizer: atacar violentamente os preconceitos alheios é a melhor forma de não ser ouvido. Ele diz isso, inclusive, citando o exemplo de um grupo mediúnico, cujo guia maior, ou a referência seria Maomé, um grupo de orientação muçulmana, mas que tem prática mediúnica. Se um espírito se manifestar falando de Jesus, será rechaçado. Porque Jesus não é o grande profeta de Alá para a cultura muçulmana. O espírito sábio, que pouco importa com identidade, porque os espíritos superiores pouco se importam com nomes, com identidades, se manifesta dando o nome que aprouver ao grupo para que a sua mensagem seja mais aceita. Porque o importante é o conteúdo. Então, tudo isso para dizer que esse processo aconteceu com Jesus. Trabalhando inteligentemente as mentes da época, sabia que não podia oferecer tudo, mas era necessário oferecer o básico da sua mensagem para que no futuro a humanidade pudesse caminhar na direção dela. Jesus antecipa o futuro que ainda não aconteceu aqui na Terra. Ele antecipou esses momentos, inaugurou na época os momentos que a gente está passando agora. Ele antecipou. Quando a gente fala transição planetária, transição da coletividade, primeiro que toda a época máxima de mudança de paradigma é um momento de transição. A Terra teve vários. E depois que Jesus já anunciava esses tempos agora, na época dele. Ou seja, a transição já estava acontecendo há 2000 anos. O que está acontecendo agora é um momento ápice, talvez, dessa transição anunciada. Aliás, Allan Kardec falava da transição já em A Gênese, último capítulo. Não com o nome transição. Mas esse período de mudança brusca, esse período dos choques, do simbólico Armagedon bíblico, está lá no último capítulo de A Gênese, a nova era. Então, nós temos esse tipo de contexto. Jesus, então, apresenta a sua mensagem. E a sua mensagem, de maneira, resumindo bastante, porque a mensagem de Jesus é a grandiosa mensagem de todas as épocas, ele sintetiza toda a espiritualidade antes dele, superando-a, e antecipa toda a espiritualidade que viria depois dele. Jesus condensa tudo aquilo que foi preparado com Sócrates, Platão, com Buda, com Krishna, os grandes avatares da religião antes dele. E nós sabemos por quê. Porque ele era o embaixador desses avatares. Todos esses fundadores de religião eram missionários dele, já que ele é a referência máxima do planeta terrestre, para mais tarde condensar a sua mensagem na síntese mais perfeita das leis da ética cósmica. E o Cristo, então, apresenta uma mensagem libertadora. Um dos focos mais importantes da mensagem do Evangelho é a espiritualização dos processos religiosos da Terra. Porque a humanidade, em milênios, foi acostumada a cultos externos. E Jesus espiritualiza os cultos. Não combate os rituais. Para ele, pouco importava se a pessoa fazia o ritual ou não.
O importante é, se você faz o ritual, faça o ritual com o coração envolvido. Ele não violentava as consciências, combatendo ritual nenhum, embora não era submetido, ele estava muito acima daqueles rituais dos judeus. Mas é uma questão secundária, periférica. Com ritual ou sem ritual, o importante é o coração estar envolvido, o sentimento. Por isso que ele disse, misericórdia eu quero, não sacrifício. Muita gente acha que essa expressão que ele utilizou, misericórdia eu quero, não sacrifício, eu vejo gente falando, tá vendo, Jesus não quer sacrifício, não quer que a gente se esforce. Não, sacrifício aqui no sentido da matança, do holocausto. Ele queria dizer que entre o sacrifício de animais que aconteceu no templo de Jerusalém e o perdão é mais importante do que você pegar um cordeiro e matar e oferecer a Yahvé. Aliás, há um autor bastante famoso e bastante bem fundamentado que ele defende a ideia, para mim muito plausível, que o que foi o maior motivo da crucificação de Jesus não foi interesse religioso, foi interesse financeiro. Porque a mensagem de Jesus era tão libertadora que afetava os interesses comerciais do templo. Na Páscoa judaica, diz um autor, as patas dos cavalos ficavam cobertas de sangue. Matança de cordeiro, de pombos, de animais, em oferta a Yahvé. Esse mercado de matança de animais, a mensagem de Jesus libertava as criaturas disso. E afetou os interesses econômicos, os interesses materiais. Jesus espiritualizou tudo. A noção da vida futura material, ele espiritualizou em Moisés. A noção das compensações após a morte, ele espiritualizou. Até porque as compensações na época de Moisés eram às vezes aqui na terra mesmo. E ele falava de uma promessa, de um reino. Sempre a sua proposta era de esperança. E não de um mundo injusto. E é natural que nesse clima, ele em muitos momentos se compara a si mesmo como um alimento. E é isso que é interessante. João, capítulo 6, versículo 9. Eu sou o pão da vida. O Evangelho de João é feito de trocadilhos, de poemas e de brincadeira, o tempo todo. Há vários trechos. E esse não é diferente. Porque Belém, Betlehem, significa casa do pão, padaria. Quando ele fala, eu sou o pão da vida, ele estava se referindo a Belém. Nascido na padaria é pão. Era um trocadilho. E ao mesmo tempo para falar que ele se colocava como um alimento. O que é que ele queria dizer? Ele estava espiritualizando aí a oferta. Aliás, mais tarde ele se espiritualizou ainda mais. Porque o cordeiro que era assassinado, que era morto para se alimentar na Páscoa judaica como símbolo religioso e de espiritualidade, Jesus toma o lugar do cordeiro. Aquilo que Isaac não fez, porque Abraão não deixou. O filho de Abraão, que foi poupado e foi colocado o cordeiro no lugar, Jesus toma o lugar agora do cordeiro. Jesus é aquele cordeiro no lugar de Isaac. Ou é o filho de Abraão, que toma o lugar de cordeiro e faz aquilo que Isaac não fez, se submeteu ao holocausto. Qual é o símbolo disso? Não é o animal que tem que ser morto. O sacrifício não é do animal, mas de si mesmo. Mas não sacrifício material com sangue, isso são símbolos. Allan Kardec vai dizer de maneira clara, porque a função do espiritismo, revivescendo o cristianismo, questão 627, e as anteriores, do Livro dos Espíritos, a função, além da revivência do cristianismo, é dizer as coisas de maneira clara, sem alegorias. Palavras do próprio codificador. Então Allan Kardec coloca de maneira clara, o maior holocausto, o maior sacrifício, mais agradável a Deus, é o sacrifício da transformação moral. Ou seja, sacrifício das paixões. Sacrifício dos vícios, que é mais difícil. É mais fácil matar um animal e oferecer a divindade do que sacrificar o egoísmo, do que superar o orgulho, o ego predominante. É mais fácil sacrificar, fazer um ritual exterior. Por isso que a humanidade sempre gostou do ritual exterior, porque é fácil. Faz uma liturgia, mas o coração não está sintonizado, não se modifica. Então é interessante a gente pensar nisso. Quando Jesus fala, eu sou o pão da vida, ele também está fazendo alusão ao Antigo Testamento. No Salmo 77, atribuído a Davi, há uma menção de que o povo de Israel
foi alimentado por Moisés pelo pão, mas que Deus deu o trigo do céu para eles, ou seja, um pão espiritual. Que Deus ofereceu ao povo de Israel um trigo do céu. Jesus vai dizer, esse trigo sou eu. Esse pão da vida do Antigo Testamento que Moisés se refere, sou eu. Porque o pão que Moisés oferece é um pão transitório. Mas o pão que eu ofereço é um pão que mata a fome. Ele disse isso de outra forma à mulher samaritana. Mulher, se tu soubesses quem é aquele que te fala, serias tu que me pediria água para beber. E ela com um balde d'água diante do poço de Jacó. Mas como? Tu não tens nem água, não tem nem balde para pegar a água. A água que tu tens aí para me dar, matará minha sede por agora e logo mais terei sede novamente. Mas a água que eu tenho para oferecer é a água da fonte viva, aquela que jorra abundante do Pai que está nos céus. Quando tu beberes, matará a tua sede para todo sempre. Estava falando de uma outra água, de um outro alimento, de um outro tipo de sede. E ela diz, meu Deus, então tu és profeta. É verdade que nas Escrituras está dito que viria o Messias. E ele, mulher, eu o sou. Eu que te falo. Vai, chama o teu marido. Mas eu não tenho marido. E é verdade, porque 5 tu já tivestes. E esse que tu tens não é o teu marido. Ela tinha sede. Sede de afeto, de amor. E por isso, não era uma prostituta como era considerada na região. Apenas fazia buscas afetivas, mas aquilo não matava a sua sede, porque o líquido que era oferecido era um líquido infecto de relações apaixonadas, tumultuadas, relações afetivas, e por isso ela trocava de parceiros. Mas ele oferecia um líquido, um alimento que mataria essa sede da alma, essa fome. Então nós temos em Jesus esse alimento. Ele se compara o tempo todo a esse alimento. Por isso que ele transformou a Páscoa judaica. A gente também transformou a Páscoa dele em coelhinho e ovo de chocolate, mas não vale a pena considerar isso agora. A Páscoa dele era a espiritualização do sacrifício do ritual exterior, num alimento que é da alma. Daí todo aquele símbolo, tomai do meu corpo, bebei do meu sangue. É um símbolo que ele estava fazendo alusão do sangue do cordeiro que era colocado na porta, do corpo, do alimento, estava espiritualizando esse alimento. Porque quando falamos em alimento, estamos falando em substância que fortalece. Porque ao ingerir uma comida, eu produzo energia para o fortalecimento orgânico, físico. Então, quando falamos nutrição espiritual, alimentação espiritual, estamos nos referindo a esse fortalecimento da alma. O que é que eu faço em prol dessa alimentação espiritual? O que é que eu faço para esse alimento? Jesus se referia a ele mesmo como o próprio alimento. Não ele como pessoa, mas tudo aquilo que ele representava. O que significa dizer que a sua mensagem, o seu evangelho, que não era apenas um discurso teórico, mas uma vivência, era o alimento que ele prometia como garantidor de fortaleza, de fortalecimento, de energia psíquica, de alimento psíquico para as almas humanas. Essa, mais ou menos, é a ideia. Paulo, mais tarde, vai se referir toda vez a essa metáfora. Na Epístola aos Hebreus, ele chega a dizer, e vós, irmãos, esperei muito mais de vós coisas melhores. Se referindo que os hebreus tinham condição de um alimento mais substancial. Tanto é que ele diz nessa epístola, para vós, alimento sólido, porque tendes condição de digerir, e não para outros, porque os demais são crianças, e para crianças, o alimento líquido. Ele estava se referindo que o judeu, o hebreu, tinha um patrimônio espiritual muito mais sofisticado, elaborado, uma compreensão muito mais acendrada das questões, das verdades espirituais, e por isso podia compreender melhor o cristianismo. E era justamente isso que não fazia. E os gentios, os povos pagãos, politeístas, ainda precisavam de alimento líquido, porque não tinham ainda a condição de digerir mais. Olha que metáfora interessante. A metáfora do alimento para falar de nutrição espiritual. E é isso que Emmanuel faz referência na sua capacidade ímpar de sintetizar as coisas
em nutrição espiritual na obra Pão Nosso. Que coisa, né? O título da obra, Pão Nosso. E o nosso capítulo, Nutrição Espiritual. Acho que Sueli foi bondosa comigo na escolha do tema. Porque que tipo de nutriente nós estamos ingerindo? Que tipo de nutriente nós estamos selecionando na nossa dieta espiritual? Na nossa gastronomia espiritual? Que tipo de coisa a nossa alma está consumindo ou não está? O que é que a gente está vendo, está lendo, está comentando, está falando em termos de alimento espiritual? Porque tudo aquilo que a gente se fixa é um alimento que se retroalimenta. Tudo aquilo que nossa mente se coloca e se detém, porque a mente trabalha com imagens. Eu já disse isso. Eu gosto da metáfora do aparelho eletrônico, do computador, da televisão, do aparelho, do tablet. Se você está navegando, ou passando páginas de um livro, ou passando pelos canais de televisão, você nem sempre pode garantir o que é que vai encontrar em termos de imagem no próximo canal que você mudar. Você não sabe qual é o conteúdo. A mente trabalha com velocidade que às vezes vem conteúdos que você não estava preparado, você não se programou para, você não direcionou a mente para, porque é muito complexo. Mente é muito complexo, é muito sofisticado, a gente não entende ainda tudo. Porque há imagens que vêm, inspirações de fora, conteúdos do inconsciente que libera, então não vou nem entrar por isso, porque senão a gente vai passar aqui até meia-noite, e eu acho que tem gente que precisa ir para casa, porque senão os maridos não vão gostar de chegar meia-noite. Mas a ideia é que, da mesma forma que eu troco de canal na televisão, e eu não garanto o que é que eu vou ver em imagem, e quando eu passo do canal e se tem uma imagem agressiva, eu já vi, não tem jeito. Ou seja, passou pela mente. O problema é ficar no canal. É se manter. Se manter no canal ou trocar de canal é uma escolha nossa. A mesma coisa é o mundo mental. Tudo aquilo em que eu me fixo, eu passo a me alimentar daquilo. E quanto mais eu me alimento, mais vontade eu tenho daquilo. Para o bem ou para o mal. Para o negativo ou para o que constrói. Porque o mundo mental é feito de hábitos. E quem não tem, diz Joana de Ângeles, quem não tem bons, tem maus hábitos. Mas ninguém vive sem hábitos. Então que tipo de leitura nós estamos fazendo? Se você vive lendo coisas e depois sempre está cansado, alguma coisa está errada. Porque há coisas que a gente fica lendo, ou vendo na internet, imagens que a gente fica, a vida alheia nas redes sociais, e que a gente está sempre cansado, está sempre depauperado, psiquicamente a gente sempre está desanimado. Que tipo de alimento a gente está ingerindo? Para a gente sempre estar cansado. Não é, às vezes, trabalho corporal. Às vezes é cansaço psíquico. Então, o que tipo de coisa a gente está vendo? A gente está vitalizando. A gente está vitalizando, sabe o quê? Que tiro foi esse? Quer dizer, olha a alusão, procurar de onde veio o tiro. Quer dizer, já é uma alusão negativa da violência. E, ao mesmo tempo, a ideia de que a gente está voltado para a violência, procurando de onde foi que saiu o tiro. Eu convivo com uma criatura de 2 anos que vai fazer 3 anos. Ele ouviu de alguém e fica repetindo isso em casa. Esse bordão. Mas ele tem 2 anos. Se eu fico repetindo isso, que tipo de condicionamento? Isso só é um exemplo. Porque tem coisas mais graves. O problema não é o que tiro foi esse. Tem coisas mais graves. Como diz Emmanuel em uma outra bela mensagem, André Luiz em Sinal Verde vai falar a mesma coisa. Quer ver uma coisa? Se você ficar sempre se fixando nos defeitos dos outros, você vai mergulhar tanto nos defeitos dos outros que uma hora você está igual. Você está com os defeitos alheios. Cuidado ao examinar demais os defeitos alheios, para você não mergulhar neles e não poder sair mais. Então, muito cuidado. Para mim, aquilo foi excepcional, essa mensagem de André Luiz. Porque é mais ou menos isso que a gente cultiva. Que tipo de alimento? A alma precisa de alimento, precisa de higiene. Da mesma forma que o corpo se higieniza no banho, no asseio, a alma precisa de higiene, de alimentação, de nutrição espiritual, como diz Emmanuel.
em um belo capítulo de Nosso Lar, pelo Espírito André Luiz, chamado Amor, Alimento das Almas, capítulo 18 da obra. Há uma conversa interessante sobre os apegos e as reminiscências que alguns espíritos da colônia Nosso Lar, e aqui parênteses, a colônia Nosso Lar não é nenhuma colônia transcendental. Quem lê Nosso Lar achando que está diante de anjos, está muito enganado. André Luiz está se referindo a realidades adjacentes à estrutura, à atmosfera da Terra, de espíritos que, pelo menos na maioria de nós, na qual, na maioria, eu me incluo também, ao desencarnar, conservamos, na sua grande maioria, determinados hábitos dos quais nós não nos liberamos. Essas reminiscências psíquicas, esses condicionamentos, essas reminiscências que às vezes impregnam-se no ser espiritual. Porque a tendência é da matéria, isso é por meio da matéria que se manifesta, mas a faculdade, o vício ou a inclinação é da alma. O indivíduo sem corpo continua com a inclinação. Como dizia Chico Xavier, o que ele mais se sensibilizava eram criaturas muito viciadas em qualquer tipo de vício, muito viciadas, sem o corpo, que a tortura da crise de abstinência, dizia Chico, era muito maior. Porque é uma dependência psíquica, em qualquer área. Então aquilo que me gera muito condicionamento, eu levo comigo ao mundo espiritual. Impregnado, conforme André Luiz e outros autores, no perispírito. E André Luiz narra em Nosso Lar esses debates de espíritos muito apegados, ainda com realidades muito... Porque André Luiz não vai narrar aqui para nós realidades espirituais que para nós é inacessível. Ele não teria nem linguagem para falar, por exemplo, de colônias dos anjos. Ele não nem tem condição de descrever, por exemplo, reinos que para nós não tem nem linguagem para descrever. Ele descreveu realidades adjacentes à Terra de espíritos que desencarnam e ainda conservam determinados padrões terrenos. Porque o mundo espiritual não é imaterial, é incorpóreo. Possui matéria, só que é uma matéria fluídica. Que da mesma forma que faz a vestimenta, faz as realidades da aparência que o espírito às vezes se manifesta de maneira tangível, faz as realidades à sua volta. Ivone Pereira descreve muito bem isso na obra Devação do Invisível. Então os espíritos conversam sobre isso e falam de alguns que ainda estão apegados ao sexo, estão apegados à gastronomia, à fome, e falam sobre os sucedâneos, aspas, muitas aspas, materiais, isso é, fluídicos, que lhes são ministrados para eles ir superando. E em determinado momento há uma colocação muito bonita de uma das personagens da obra dizendo: André, mas tudo isso é transitório, porque o que alimenta os espíritos é o amor. O amor é o alimento das almas. Todos esses expedientes fluídicos são secundários, eu sugiro até lermos depois, são secundários, são transitórios, são intermediários, para chegarmos ao clima do amor de Deus, que nos envolve e no qual estamos mergulhados. Estamos mergulhados no amor divino. E temos essas necessidades ainda de maneira transitórias, para um dia nos alimentarmos apenas psiquicamente do amor divino. Mas se você quer ensaiar esses passos, desenvolva relações afetivas com as pessoas. Não estamos falando aqui de relações amorosas, apenas conjugais. Relações afetivas com as pessoas. E eu achei esse capítulo belíssimo, porque o capítulo acaba mais ou menos assim. Você quer se nutrir desse alimento? Comece a estabelecer relações com as pessoas afetivas, com o coração. E é verdade aqui para nós. Quantas vezes a gente encontra alguém muito querido, que a gente começa a conversar, a gente não tem fome, passou o horário de comer, a gente não lembra. Um casal que se ama, por exemplo. Quantas vezes? Porque a gente só pensa no lado negativo também. A gente recebe a notícia ruim, a notícia foi tão ruim que eu perdi a fome, perdi o apetite. Também acontece isso. Perdi o apetite, perdi a fome, perdi o sono. Passei a noite toda acordado e não senti sono. Depois de uma notícia ruim. Acontece, psiquicamente. Mas acontece também para o bem. São os mesmos recursos direcionados quando o dia soubermos aí desenvolver. Por isso que a prece é alimento. A prece é uma alimentação. Eu falei isso numa palestra recente. A prece faz você desenvolver virtudes. Exercitar virtudes como
uma espécie de recarga de bateria. Da mesma forma que você recarrega o seu smartphone, a prece é essa conexão Wi-Fi que você vai recarregando. A prece não é para dizer a Deus pedindo aquilo que Deus já sabe. Mas ao pedir, ao rogar ou ao se colocar, você está desenvolvendo humildade e gratidão. Aqui para nós, você acha mesmo que para Deus é bom ter a sua gratidão? Deus se importa se você é grato com Ele. Para Deus vai fazer diferença se você for grato com Ele ou não. Ele é onipotente. Para Deus pouco importa. Até porque Deus não é narcisista, vaidoso de querer o aplauso nosso. Para nós é importante a gratidão. Sabe por quê? Porque quem tem gratidão consegue apreciar as coisas de uma outra maneira. O indivíduo que não tem gratidão está sempre satisfeito. Você pode dar um universo para ele, o mundo aos pés dele, e ele vai continuar insatisfeito. Então, é mais ou menos essa a ideia. Dia virá, diz André Luiz, Joana de Anjos também fala isso, Viana de Carvalho também fala isso. Dia virá que nós seremos mais psicológicos do que fisiológicos. Mais morais, mais intuição do que instinto. E nesse dia haverá a predominância do espírito sobre a matéria, do psiquismo sobre o corpo. Saberemos mover essas energias. Saberemos nos alimentar psiquicamente. Aí você entende, por exemplo, quando Gandhi passou um tempão com greve de fome, fisicamente depauperado. Mas por que não experimentou os distúrbios? Se eu passasse greve de fome, eu não duraria uma semana. Mas por quê? Por que algumas pessoas fazem uma dieta e experimentam distúrbios de toda sorte e outras não? É claro que é o metabolismo, o organismo de cada um. Mas por que algumas fazem com ideal e outras não, e o resultado é diferente? Daí eu costumo dizer o seguinte: você quer ser vegetariano, quer ser vegano, quer mudar a alimentação? Muito bom. Muito bom. Se você consegue, se o seu organismo se adapta, é saudável. Mas não para se espiritualizar. Você não vai se espiritualizar sendo vegetariano. Hitler era vegetariano. E Chico Xavier comia o bifezinho dele de vez em quando, uma vez por semana. O que eu quero dizer, não estou negando aqui a alimentação vegetariana, não, pelo contrário, a alimentação mais saudável não é isso. O que eu estou dizendo é que não é a alimentação que vai lhe espiritualizar. Talvez, se você se espiritualizar como consequência, você vai mudar os seus hábitos, inclusive a alimentação. Como consequência. Mas não é causa, é o contrário. Por isso que Rudolf Steiner, na antroposofia, falava: se você quiser qualquer renúncia alimentar, qualquer coisa, se você tiver um ideal espiritual, você faz isso e não experimenta distúrbio. Mas se você quer por vaidade, se você deseja por outros interesses, nem sempre alcança o resultado almejado. Como Gandhi tinha o ideal da não violência, era um ideal que tinha dimensões políticas e também religiosas, ele se sustentava naquilo. Então havia um sentido para aquilo, um sentido emocional para aquilo. Jesus no jejum simbólico de 40 dias e 40 noites. E outros. Marlene Nobre, certa vez, se referiu, eu já contei aqui, que quando foi conhecer Chico Xavier, ela tinha 20 anos. 20, 21 anos. Jovem, muito jovem. Foi conhecer Chico. Chico já era um homem de quase 50 anos. E ela foi para o grupo espírita da prece. E ao chegar no grupo espírita da prece, ele estava atendendo aquelas filas quilométricas. E Chico deixava qualquer um impaciente do lado dele. Porque a pessoa falava e não parava de falar, e ele disse: continue, meu filho. Arnaldo Rocha disse: tinha gente que chegava com um chocalho na garganta, que não parava, e não deixava o Chico falar, queria só falar, nem queria se calar para ouvir. E ele: diga mais! Varava a madrugada, ouvindo as pessoas em filas quilométricas. Depois, 3 horas da manhã, entrava, psicografava uma dezena de mensagens, depois lia as mensagens, primeiro revisava, passava limpo, lia as mensagens. E Marlene Nobre disse que uma semana acompanhando ele. Às vezes ia dormir, e quando perguntava a Luísa Xavier, a irmã de Chico, que tinha uma casa do lado do grupo espírita da prece, disse: Luísa, Chico já acordou? Ele nem foi dormir. 7h30 da manhã, estava voltando do grupo espírita da prece, passando a tomar um cafezinho. Olha, se eu tivesse no lugar dele, eu já estaria matando alguém pela frente, mas é tranquilo. Interessante, esse é um aprendizado para mim. Chico tinha muitas ocupações, muito trabalho, muita coisa para fazer, mas sempre estava tranquilo, nunca estava apressado para dar conta das coisas, sempre tranquilo. E diz Arnaldo Rocha, e a Marlene Nobre também falava isso, que depois de uma semana, ela disse: olha,
Tinha vezes que a gente ia no grupo espírita da prece, ele começava a psicografar 3 da manhã, 4, 5 da manhã. Já tinha, o povo que ajudava ele nos papéis, nos lápis, já levantou, já foi para casa, já jantou, já voltou, já foi no banheiro, já tomou banho. 7 da manhã, até o povo que estava ajudando ele já tinha desencarnado e já estava se comunicando por ele. E ele tranquilo. Um homem psi. Eu vou fazer a loucura de recomendar alguém ficar sem dormir ou ter poucas horas de sono. Não é isso. Isso era consequência. Ele se espiritualizou e era consequência. Adelino da Silveira, em Lindos Casos de Chico Xavier, conta que um dia ele estava chegando, depois de toda uma saga no Ministério da Agricultura, estava chegando para o Grupo Espírita da Prece, e depois do trabalho profissional que ele realizava, depois se aposentou por invalidez, e ao passar por uma rua muito estreita, havia um cachorro, uma espécie de pastor alemão. Lindos Casos de Chico Xavier, não, Chico de Francisco, Adelino da Silveira. E que o cachorro começou a latir para ele. Se fosse eu, ou eu corria, ou pegava um porrete, alguma coisa assim, dependendo do meu nível primário, né? E Chico olhou e começou a conversar com o animal, aqui para nós. Começou a conversar. Meu filho, eu tô com pressa. Eu tenho um compromisso agora no grupo espírita que estava esperando. E o cachorro latindo. Ele parou e disse, olha, eu vou fazer o seguinte. E mais tarde a irmã dele confirmou essa história, porque parece coisa de livro, né? Ela confirmou antes de desencarnar, Luísa Xavier, que era verdadeiro. Ela disse, meu filho, eu vou fazer o seguinte, se você me deixar passar, depois da atividade no centro, você vai comigo à minha casa e eu prometo dar toda a carne que eu tenho em casa para você. O cachorro latiu, parou. Chico começou a andar e o cachorro atrás. Esperou. E isso, mais tarde eu vi uma entrevista na internet de Luísa Xavier confirmando isso. Disse que ele voltou para casa, o cachorro foi. E para o desespero dela, que ia ficar mais de um mês sem carne em casa, ele começou a retirar do estoque as carnes, jogar tudo numa bacia. Tinha assim na despensa umas latas de sardinha. Ela disse, na lata de sardinha não. Eu prometi toda a carne. Eu prometi a ele toda a carne, vai ser toda a carne. Precisa ensinar esse indivíduo corrupção política? Precisa botar lei anticorrupção contra ele? Ensinar ele a não jogar papel no chão? Não precisa. Porque a mudança vem de fora, de dentro para fora. Do coração. Há alimento psíquico. Há alimento das almas. Por isso, meus amigos, com o que é que a gente está se alimentando? Quando eu vejo as nossas infantilidades, as brigas que a gente tem por conta do cenário atual do Brasil, o cenário atual do Brasil não é o pior. Já teve coisa pior. Eu vejo a gente brigando como se fosse o fim do mundo. Já teve Segunda Guerra Mundial, já teve ditaduras, já teve holocausto nazista. Não tá bom. Mas são os processos. E gente perdendo a energia, tendo AVC por discussões em Facebook. A gente passa por alguém, a pessoa já reclama, não dá bom dia e fica magoado com a gente. Desculpe, não vi. Às vezes a pessoa estava com tanto problema que não viu você. Aqui para nós a gente ficar magoado. Outro dia eu falei isso com um amigo meu, você ficar magoado porque uma outra amiga nossa passou por você, não deu bom dia. Eu tenho um filho lá em casa que está assistindo Peppa Pig. Quer assistir com ele? Você quer um presente, um ursinho carinhoso? Porque isso é infantilidade. A gente se magoa com tudo. Como se a pessoa tivesse a obrigação de falar com você, de dar bom dia. Às vezes estava com um filho que se suicidou, nem viu você. Às vezes está com um problema familiar em casa. E você magoado porque passou e não me deu bom dia. Olha as nossas infantilidades. Como nós... Não me respondeu no zap. Eu mandei e 2 minutos depois não me respondeu. Quer dizer, é o nosso ego achando que tudo gira em torno de nós. Isso aí é falta de alimento espiritual. Falta de nutrição espiritual. É fragilidade. Como nós somos frágeis. Como nós não... Porque o problema não é só ter o pão da mensagem espiritual, é saber digeri-lo. Não é só ter o pão, o alimento, porque às vezes a gente tem um alimento à nossa disposição. Nós espíritas temos o alimento à nossa disposição. Mas será que estamos digerindo ele? Será que não estamos apenas no apego exterior, como diz Emmanuel? Por isso a gente costuma dizer, as questões da Terra, para concluir, são mais profundas do que apenas material.
Pobreza econômica. Você acha que a pobreza econômica é só uma questão material? Não é. Não é. Há algo muito mais profundo ali, que tem raízes psíquicas, espirituais, sociológicas, de autoestima. Tem uma série de coisas envolvidas. A situação política não é. Tira toda essa politicada aí. Se o egoísmo continuar nos corações, vai continuar a mesma coisa. Muda de sistema político, bota monarquia, bota parlamentarismo, muda as leis. Se o egoísmo continuar, por isso que é de dentro para fora. Por isso que Jesus não implantou um sistema político. Nutrição espiritual, pão do céu, alimento das almas. Por isso a reencarnação, finalizando a nossa fala, a reencarnação vem trazer os mesmos espíritos na Terra, recompondo-se, melhorando-se. Então, se você errou em uma área, inevitavelmente você vai voltar naquela área para se recuperar. Ou você acha que os oradores, vou falar de nós, os oradores espíritas estão aqui porque são anjos da palavra? Quantos corromperam no uso da palavra estão voltando para consertar? Então, se você acha que o povo da política vai desaparecer, não, vai voltar. Vai voltar para reconstruir, para recuperar e assim por diante. Então, meus amigos, é necessário escolher os nutrientes, os alimentos espirituais que vão fortalecer a nossa alma, que vão mudar as paisagens íntimas do nosso sentimento. Não basta ter o pão, é necessário digeri-lo. Muita paz.